Sou peregrino aqui, em terra estranha estou. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Na mensagem de hoje, eu quero tirar algumas lições de uma frase dita pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O contexto deste capítulo é que Paulo estava escrevendo para Timóteo, um dos seus principais companheiros na pregação do Evangelho, e Paulo buscava encorajá-lo a cumprir com fidelidade esse trabalho de pregador. Paulo utiliza várias ilustrações e apresenta várias lições para Timóteo nesse capítulo. Ele deveria, por exemplo, ser como um vaso de honra útil para o seu dono, Deus. Timóteo deveria também fugir de paixões pecaminosas. Ele deveria agir como um servo manso e humilde, até quando fosse disciplinar, repreender homens que estavam resistindo à verdade do Evangelho. Mas talvez no coração desse texto está o versículo 15. E a mensagem que Paulo apresenta sobre sermos obreiros aprovados. Uma mensagem que Paulo mandou para Timóteo, mas que não é exclusiva para ele. Na verdade, algo que se aplica a todos os homens. Algo que Deus quer de todos os seus servos, de fato. Vamos analisar algumas coisas do que Paulo fala aqui. Primeiramente, essa ideia de se apresentar aprovado. Essas palavras nos remetem à maior prova, por assim dizer, que nós vamos lidar na nossa existência diante do próprio Deus. Quando nos apresentarmos a Ele, precisaremos da sua aprovação. Uma verdade que o Novo Testamento nos apresenta várias vezes, e de maneira bem viva até, que todos nós compareceremos um dia diante do trono de Deus para um julgamento. Nesse dia, sejamos aprovados ou reprovados, o nosso destino será determinado. Agora, a boa recompensa, a recompensa eterna de estarmos na presença de Deus, será dada só para quem for aprovado, de fato. E essa é uma verdade que todo ser humano precisa entender. A aprovação de Deus deve ser o maior objetivo da nossa vida, que nós queremos fazer a sua vontade para recebermos a recompensa eterna e não o castigo eterno. Outra coisa que Paulo fala é sobre o obreiro que não tem de que se envergonhar. Acho que é um ponto fácil de entender. Está falando de um trabalhador do Senhor, que quando estiver diante de Deus um dia, não terá vergonha do trabalho que realizou. Ele conclui falando sobre o manejar bem da palavra do Senhor. Não é difícil de entendermos a ideia que Paulo está falando aqui, de manejar com precisão, de manejar da maneira correta. Pense numa ilustração, justamente olhando para essa ideia de um obreiro aprovado, de um trabalhador que ele não tem do que se envergonhar do produto final do seu trabalho, porque ele usou bem aquela ferramenta que estava diante dele, a ferramenta que ele precisava para realizar aquele serviço. E agora ele poderia apresentar o resultado sem vergonha para o seu Senhor. A ferramenta em questão, porém, que Paulo fala aqui, é a palavra de Deus. Então nós devemos meditar em como podemos cumprir este mandato de Paulo aqui. Como sermos obreiros aprovados. Como manejar bem a palavra do Senhor. No restante dessa mensagem, eu gostaria de apresentar 6 considerações relacionadas a esse manuseio correto da palavra de Deus. Eu acho que são reflexões pertinentes para a nossa vida e nossa relação justamente com a Bíblia, a palavra revelada do Senhor. Primeira coisa que eu gostaria de frisar.
é que o bom e correto manuseio de uma ferramenta exige treino. Nós precisamos ter contato com ela. Precisamos usá-la várias vezes. E com isso, a aplicação, claro, é que nós precisamos ter contato com a palavra de Deus. Precisamos estudá-la. Precisamos ler a Bíblia bastante mesmo, várias vezes. A Bíblia tem 66 livros, tem muita coisa para lermos. Devemos ler todos os livros. Devemos buscar entender o quadro geral da Bíblia e o que cada livro está falando. Devemos entender um pouco a sequência lógica dos livros bíblicos e do conteúdo de cada livro. E, certamente, não apenas a leitura, mas buscarmos nos aprofundar cada vez mais, em conhecer, entender mesmo o que Deus está dizendo ali. Certamente, nenhum de nós gostaria de estar diante de Deus um dia e sermos envergonhados porque não conhecemos a Bíblia. Paulo fala em Efésios 5:17: não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Deus nos deixou sua palavra, sua revelação. A Bíblia nos revela o caráter de Deus, nos mostra a natureza de Deus, nos revela aquilo que agrada ao Senhor. E de maneira até mais específica, Deus revela, por sua palavra, a sua vontade para a nossa vida. E assim nós conseguimos saber, só por meio da Bíblia, o que nós devemos fazer para agradar a Deus. Imagine se nós ignorarmos essa palavra. Quão terrível será nos apresentar diante de Deus sem conhecer a sua palavra. É claro que isso deve ser um encorajamento muito sério para que todos nós busquemos ter uma vida de estudo mesmo da palavra do Senhor. No Salmo 1, no verso 2, falando sobre um homem justo que justamente busca ter essa vida próxima ao Senhor, diz que o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Um homem que faz a Bíblia preencher seus pensamentos. Pense talvez num exemplo mais prático, alguém que faz uma leitura bíblica pela manhã, mas que não esquece do que foi lido. Antes, ele continua com aquilo ao longo do dia. Talvez durante o seu trabalho, enquanto realiza outras atividades, pensando, meditando naquilo. Talvez meditando em como aplicar no trabalho, em como aplicar no relacionamento com outras pessoas, em como corrigir falhas da sua vida, mas que nós continuamos a meditar na palavra do Senhor. Certamente, a meditação é algo que nós devemos fazer mesmo, com a Bíblia na mão, pensando no texto bíblico, buscando um conhecimento cada vez mais profundo do que o Senhor nos ensina. Devemos também, apesar de eu ter dado o exemplo de alguém que faz uma leitura no início do dia, ir bem além disso. Acho que é um hábito excelente, a primeira coisa, talvez, que a gente faz no dia, de nos voltarmos mesmo para as Escrituras. Mas nós devemos empregar tempo, esforço, diligência, de dedicação mesmo, em estarmos aprendendo a Bíblia, lendo a Bíblia, fazendo disso um hábito constante na nossa vida. Jesus fala, em Mateus capítulo 4, versículo 4, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Todos nós entendemos que não é uma boa ideia ficarmos um dia sem nos alimentar. Por que, então, negligenciamos o alimento espiritual? Aquele alimento que não supre o corpo, mas supre a nossa alma, que nos dá a verdadeira vida, a vida com Deus. Nós não devemos negligenciar isso. Devemos desejar mesmo a palavra do Senhor e buscarmos estar sempre nutridos, alimentados dessa palavra. Salmo 119, verso 105 nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se estamos numa peregrinação, uma caminhada em direção à presença de Deus, precisamos da Bíblia para direcionar os nossos passos, como um GPS mesmo, que nos mostra a direção correta, que ilumina o caminho, que aponta os erros e a direção que nós não devemos trilhar. Quais caminhos devemos evitar, de fato? E nos mostra o caminho correto. Palavra do Senhor é aquilo que deve nos orientar. E para isso, precisamos conhecê-lo.
Ainda pensando no estudo bíblico, a segunda consideração que eu quero fazer aqui é sobre a necessidade de aprendermos a discernir corretamente as Escrituras. E esse é um assunto amplo, que poderíamos fazer várias mensagens para abordar isso aqui, mas eu quero tocar em alguns pontos que considero necessário. Pense sobre a importância de lermos o texto bíblico e entendermos o seu contexto. Para entendermos 2 Timóteo 2, versículo 15, nos ajuda a conhecermos o apóstolo Paulo. Sabemos que Timóteo, o destinatário da carta, era um evangelista, um cristão que trabalhou muito tempo com Paulo. Lendo a carta, nós vamos perceber que Paulo estava preso e, por isso, ele mandava instruções para esse homem, parece bem mais jovem que ele. Se lermos outros textos na Bíblia, vamos entender mais que Paulo e Timóteo tinham uma relação quase de pai e filho, pelo menos em termos espirituais. E tudo isso nos ajuda a compreender melhor a instrução que Paulo está dando a Timóteo aqui. Eu estou dando um exemplo simples, mas precisamos, de variadas formas, entender o contexto das palavras do Senhor na Bíblia. Nós não gostamos quando alguém tira a nossa fala de contexto. Talvez distorce algo que a gente disse, talvez usa de maneira inadequada. Agora, se eu não me agrado que façam isso com minhas palavras, porque eu faria isso com a palavra de Deus. Também precisamos entender, o texto bíblico foi direcionado a alguém, a algum povo, numa época específica. Nos ajuda a conhecer os destinatários e a situação que o Senhor falava tais palavras. Se você não entender isso e ler Gênesis 6, 7 e 8, você vai pensar que deve construir uma arca de cipreste, porque Deus vai mandar um dilúvio para destruir toda a terra. E não, você não deve fazer isso. Nós não temos a responsabilidade de construir uma arca, Noé tinha. Precisamos entender que aquela ordem foi direcionada para Noé, na sua época mesmo. Em 2 Timóteo mesmo, nessa carta, no finalzinho dela, Paulo vai dizer a Timóteo, me traz alguns pergaminhos. E essa não é uma ordem para mim, eu não devo procurar o apóstolo Paulo, morto há 2000 anos, lá em Roma, e levar pergaminhos para ele. O texto bíblico foi direcionado, tinha destinatários específicos. E o entendimento disso nos ajuda a entender o conteúdo de maneira mais precisa. E daí sim, fazermos as aplicações corretas para a nossa vida hoje. Precisamos também, por exemplo, entender quando a Bíblia faz uso de uma linguagem literal ou simbólica. Um problema muito sério é quando alguém pega algo que foi dito simbolicamente e interpreta de maneira literal, ou vice-versa, algo literal interpretado de maneira simbólica. Distorções muito graves das Escrituras têm acontecido por causa disso. Na semana passada, tivemos uma mensagem aqui falando sobre o conflito entre Israel e o Hamas, um assunto que está em alta nesses dias, e que pessoas têm utilizado textos bíblicos descontextualizados, talvez interpretando uma linguagem simbólica de maneira literal, para apresentar distorções, falsas doutrinas, como se a guerra em Israel fosse um sinal da vinda de Jesus. Quando Jesus disse que viria como um ladrão, sem mandar sinais prévios. Esse é apenas um exemplo do problema de não discernirmos corretamente as Escrituras. O bom manejo inclui o entendimento adequado do contexto, dos destinatários, do tipo de linguagem utilizada, se faz parte da antiga ou da nova aliança. Tudo isso faz diferença para manejarmos adequadamente a palavra de Deus. Ainda falando do estudo, devemos buscar estudar a Bíblia de fato, nos livrando de tradições e perspectivas humanas. Muitas pessoas, nos dias atuais, têm distorcido a Bíblia e colocado suas próprias ideias. E nós precisamos aprender a discernir isso. Tem um exemplo que eu gosto muito em Atos capítulo 17, versículo 11. O apóstolo Paulo chegou numa cidade chamada Bereia, começou a pregar o evangelho para aquelas pessoas, mas observe a atitude deles. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias,
para ver se as coisas eram de fato assim. Pessoas em Bereia que ouviram a mensagem do apóstolo Paulo, mas queriam verificar se o que ele falava de Jesus Cristo estava de acordo com o que havia sido dito antes no Antigo Testamento. E nisso, buscando avaliar pelas Escrituras a pregação de Paulo. Nós devemos fazer o mesmo. Vamos acreditar em tudo que homens nos ensinam. Definitivamente não é sensato isso. Devemos conferir biblicamente tudo que nos é ensinado. Eu recomendo que você faça isso com esta mensagem, se o que eu estou ensinando está de acordo com a palavra de Deus ou não. Uma pergunta essencial é: esse ensino vem de Deus ou dos homens? E a única maneira de fazermos tal verificação é por meio do estudo bíblico. Um quarto aspecto aqui. Não perca tempo com discussões inúteis e rejeite falsas doutrinas. Primeiro, sobre o problema de discussões inúteis. Paulo estava combatendo justamente isso quando escrevia a Timóteo. Nós lemos o versículo 15 do capítulo 2 de 2 Timóteo, agora eu leio o 14. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Agora, versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Algumas pessoas gostam mais da discussão intelectual, técnica, acadêmica, do que, de fato, olhar para o texto bíblico, esvaziando, assim, o conteúdo relevante da Bíblia. Precisamos tomar cuidado com isso. Devemos olhar a palavra de Deus e não buscarmos essas discussões que não levam a lugar nenhum. No caso de 2 Timóteo, esse problema se relacionava com falsas doutrinas, pregações distorcidas, falsos mestres que surgiam com debates acadêmicos, talvez, mas, no fim das contas, queriam pregar distorções, desvios da verdade. Nos versículos 17 e 18, Paulo diz, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Falsas doutrinas precisam ser rejeitadas. Nós vivemos uma era que o ecumenismo religioso é um problema muito sério. Pessoas têm basicamente defendido a ideia que toda religião é válida, que a sua perspectiva pessoal tem tanto valor quanto a minha, como se não houvesse verdade absoluta, que todos nós estamos certos, estamos fazendo com boas intenções e que isso é suficiente. Esse problema tem contaminado a interpretação, a leitura, o manejo da palavra de Deus. Algumas pessoas têm basicamente tratado que qualquer interpretação da Bíblia é válida. Que se nós cremos em Deus e confiamos que a palavra de Deus está revelada nas Escrituras mesmo, tudo bem. Não importa se você crê que o batismo é necessário para a salvação ou não. Estou dando apenas um exemplo. Muitas outras questões surgem disso. Pessoas distorcendo a palavra de Deus. O apóstolo João, em 2 João, versículo 9, diz que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Não temos o direito de acrescentar, de retirar ou de distorcer, de ultrapassar algo que está revelado na Bíblia. O apóstolo Paulo fala algo parecido em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Um ponto que Paulo defende nessa carta é que o evangelho que ele pregava não vinha dele, mas de Deus. Cristo Jesus revelou para ele. E por isso era válido mesmo, era a palavra de Deus. Agora ele está dizendo, se ele mesmo, se um dos apóstolos, ou até mesmo um anjo, começasse a pregar algo que ia além, que ultrapassava, que distorcia, que acrescentava coisas à mensagem do evangelho, deveria ser rejeitado. Nós lidamos com a mesma ameaça até hoje. Pessoas que creem em novas revelações, que
pegam supostas verdades reveladas por profetas, talvez, por anjos até, ou supostamente anjos, para dizer que é uma nova maneira de interpretar a Bíblia, para acrescentar algo, somar algo à verdade já revelada na Bíblia. Seja nada, era o que Paulo diria. Na penúltima carta do Novo Testamento, da Bíblia mesmo, carta de Judas, no versículo 3, no finalzinho do versículo, Judas diz: exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, no primeiro século, já tratava a verdade do Evangelho como plenamente revelada. Não estava plenamente escrita ainda, afinal ele escrevia essa carta, mas já havia sido plenamente anunciada, falada. E nós hoje temos a revelação completa escrita nas nossas mãos. Precisamos dela e de fidelidade a ela, de fato. O contexto que Paulo falava a Timóteo aqui envolvia muito a questão do ensino. E nessa quinta consideração eu quero abordar isso. Sobre a influência que nós podemos ter sobre os outros para o erro ou para a verdade. O Novo Testamento nos ensina muito sobre o impacto do nosso ensino. Que nós podemos levar alguém para Cristo ou causar sérios danos sobre suas almas, influenciando pessoas ao erro. Agora, se eu ensinar uma falsa doutrina e alguém ouvir e seguir, essa pessoa tem culpa também. Já falamos aqui da necessidade de avaliarmos, de verificarmos biblicamente. E o fato é que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e atitudes. Mas eu, que ensinei a doutrina errada, também serei culpado por um manejo ruim da palavra da verdade. Devemos pensar nisso. Paulo falou algo parecido a Timóteo na sua primeira carta agora, 1 Timóteo 4, leia o versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Timóteo deveria, e Paulo falou nos versículos anteriores, inclusive, rejeitar falsas doutrinas, se dedicar ao ensino, à exortação, à leitura das Escrituras, cuidando da sã doutrina, fazendo de maneira fiel, para que salvasse os seus ouvintes, para que tivesse uma influência positiva. Agora, o contrário é verdadeiro também, que se distorcermos a palavra de Deus, teremos um impacto terrível sobre outras almas. E o bom manejo inclui fidelidade naquilo que ensinamos e falamos. A última coisa que eu quero falar. Paulo acabou de mencionar que Timóteo deveria cuidar de si mesmo também. E esse é o ponto. Deixe a palavra de Deus guiar a sua vida. Obedeça o que o Senhor deixou revelado. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se eu ensino a verdade até, falo coisas bíblicas, mas não pratico na minha vida, não serei aprovado por Deus. Tem um exemplo no Antigo Testamento de um sacerdote chamado Esdras, que é muito vívido, muito claro sobre qual deve ser a nossa relação com a palavra de Deus. Esdras 7, versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. 3 coisas mencionadas que Esdras fazia aqui. Ele buscava a lei do Senhor, estudava, meditava nela dia e noite. Agora, ele não ficava apenas no mero estudo, ele cumpria, obedecia, vivia o que a Bíblia de fato ensinava. E, por fim, ele ensinava também. Ele levava a sã doutrina do Senhor, a lei de Deus, aqui no Antigo Testamento ainda. Mas ele pregava isso para todo Israel. 3 coisas que andam juntas na vida do obreiro aprovado. À medida que nós crescemos no uso da palavra, nos tornamos esses obreiros que Deus aprovará. E nada será mais emocionante do que ouvir o nosso Senhor dizer aquilo que ele menciona em Mateus 25, versículo 23.
Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Pelo mundo a viajar.